Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Subjúdice. Estou aqui mais uma vez em companhia do meu esposo e sócio, Peter Luiz, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante no escritório de advocacia. Mas antes, eu quero perguntar a você, advogado, se você conhece uma ferramenta essencial para o andamento do escritório. E eu estou falando do cálculo jurídico, a plataforma mais completa do mercado para você fazer cálculos judiciais com rapidez, precisão e o apoio da inteligência artificial. Com o cálculo jurídico, você resolve cálculos trabalhistas, previdenciários, cíveis e muitos outros em poucos minutos. A plataforma importa dados de forma inteligente, atualiza valores automaticamente e garante mais produtividade no dia a dia. E o melhor, além dos cálculos, o cálculo jurídico oferece leads qualificados, monitoramento de processos, gestão de tarefas, além de várias outras funcionalidades. É ou não é tudo que o seu escritório precisa para faturar mais, com organização e tecnologia de ponta. E para quem é inscrito no canal do Subjúdice, tem um presente especial. Na descrição deste episódio tem um link com descontos exclusivos para você começar agora mesmo a utilizar essa ferramenta que muito ajudará no seu escritório. Então hoje nós vamos falar, como eu disse, no inicinho aqui, de um tema muito importante. E hoje nós vamos falar então de 5 pontos para um bom atendimento ao cliente pós fechamento de contrato, porque tem já um episódio do nosso podcast aqui, só você procurar, que nós falamos de pontos importantes até o fechamento do contrato. Sim. Não foi? Agora nós vamos falar o pós e depois. E o contrato fechado, e aí? Como será, né? O atendimento desse cliente? É, porque a gente está vivendo uma era em que tantas pessoas estão preocupadas em atrair o lead, atrair o cliente, atrair o contato até o escritório, fazer o fechamento e daí para frente acabou. É isso então, o cliente fica meio que largado. Toda a energia é feita até o início, até ele chegar e assinar o contrato. E depois o operacional que cuide, não tem aquele cuidado. E isso a gente vê que o que causa insatisfação do cliente é que ele foi muito bem tratado até o início e depois ele foi sendo tratado de qualquer maneira. E a Isabela, ela é especial, ela está falando de uma coisa que ela é especialista, que é o que ela cuida aqui no escritório, ela puxa a orelha de todo mundo. Por quê? Porque ela quer um atendimento de excelência, não só até o fechamento do contrato, mas posteriormente. Porque a gente tem que entender que é um todo, né? O cliente chegar ao escritório é muito importante, mas mantê-lo, não é? É muito mais importante, vamos dizer assim, porque depois é que vem o quê? Os honorários, né? Nós não recebemos logo na entrada do cliente, nós recebemos no êxito. Então, manter esse bom atendimento, nós falamos inclusive isso no outro episódio. Sim. Manter esse bom atendimento em todo o processo, em todo momento, facilita inclusive no recebimento, né? Sim. E lembrando que, adentrando um pouquinho aí da área do marketing, que um cliente bem atendido, ele indica vários outros, que são os leads gratuitos que a gente fala, né? São os leads. Né? A gente tem o LTV que ele vai voltar. A gente tem cliente aqui que já é o terceiro processo. Sim. Terceira, que ela mesma procurou a gente por 3 vezes. E a gente tem cliente aqui que um lead, eu falo muito desse caso, um lead que custou aí R$2, eu lembro, como se fosse ontem, um lead custou R$2. A gente fechou um contrato com o cliente e ela ficou tão satisfeita com todo o procedimento, toda a jornada dela aqui no escritório, que ela indicou mais 10 pessoas. Nós temos muitos clientes por indicação, mas isso tudo é consequência de um bom atendimento. Sim. Né? Não só para fechar o contrato, mas em todo o momento. Então, vamos lá? Falando então, sem mais delongas, do nosso primeiro tópico aqui que colocamos, que é: responda ao cliente com a mesma energia como se fosse o primeiro contrato.
contato. Como se fosse quando ele chega lá antes do fechamento, que ele nos procurou, aquela energia, quero fechar, quero atender, quero responder as dúvidas. E depois que ele fechou. Então, responda a esse cliente com essa mesma garra, com essa mesma energia, como se fosse o primeiro contato aqui no escritório. Isso. Eu comecei até a falar disso já no início. Como eu disse, colocamos muita energia para o fechamento do contrato. Aí a gente vai lá, estuda todas as técnicas, todos os gatilhos que a gente precisa aplicar ali no marketing jurídico para atrair esse cliente. Quando ele finalmente tem a confiança de contratar o escritório, então, muitas vezes, ele deixa de ser um cliente, um lead, e passa a ser uma tarefa. E o erro nosso é tratar cliente, o erro de muitos advogados, é tratar o cliente como uma tarefa. O cliente não é uma tarefa, o cliente é cliente. A gente pega lá o número de processos, são vários, milhares de números de processos. Para a gente, é processo, mas ali são vidas envolvidas. Sobretudo quando a gente está tratando de direito do trabalho, é vida do lado de cá, os nossos clientes, os reclamantes, e vida do lado de lá, porque atrás de um CNPJ tem CPFs. Então são pessoas envolvidas, é um emaranhado de pessoas. Um processo é um emaranhado de pessoas. A gente precisa entender que cada vez que um lead, a gente só entende de métrica, muitas vezes pensa só em métrica. A métrica trata-se de pessoas. A quantidade de lead que chegou é a quantidade de pessoas que entraram em contato com o escritório para ter ali a sua dor resolvida. Então, lá no fechamento, eu vejo que o pessoal do comercial, ele tem o coração muito focado em atendimento. Comercial, ele trata o lead ali com carinho, com a cautela que tem que ser. E depois, quando esse cliente migra para o operacional, a energia cai. E o cliente sente que caiu. O cliente ele sente que ele foi atendido de uma hora, ele foi atendido de uma forma pelo comercial e está sendo atendido de outra forma pelo operacional. Então parece que ele está em empresa distinta, em um escritório distinto. A partir do momento que migra de um setor para o outro, ele entende essa perda, ele percebe que ele está deixando de ser atendido com aquela mesma intensidade, com aquele mesmo carinho que ele foi atendido lá no início, antes do fechamento do contrato. E é muito importante, você falou sobre migrar, né? É muito importante o setor, depois que sai do comercial, que é o setor operacional. Aqui no escritório, por exemplo, na área trabalhista, que é o setor de petição inicial. Quando ele sai ali do comercial e vai para o setor de petição inicial, o que a gente fala? Primeiro contato do cliente, grava um áudio. Não digita a mensagem. Por quê? É só você pensar na distância. Eu entendo que quando você digita, ele recebe aquela mensagem digitada, tem uma distância. Mas quando você chama o cliente, fala, olá, fulano, chama pelo nome. Meu nome é Isabela, trabalho aqui no escritório. Você foi atendido por ciclano. Fala o nome de quem o atendeu no setor comercial. Sim. Você está fazendo, olha só, você está linkando, mostrando para ele que é um todo, né? Você foi atendido por fulano no setor comercial, né? Ele passou aqui o seu contrato, eu vou dar continuidade ao seu atendimento. Então, esse primeiro contato com o seu setor, que seja por um áudio, chamando ele por nome. Você vai trazer o quê? O cliente para perto de você. Ali, se tem alguma ainda insegurança, alguma barreira, já vai sendo quebrada a partir do momento que ele se sente o quê? Próximo. Então, é muito importante a gente pensar, nossa, mas é só um áudio. Não é só um áudio. O cliente está sendo chamado pelo nome. Tem um calor aí nesse contato. Então, faça o teste aí no seu escritório, depois vocês venham aqui e contam pra gente se mudou, se vocês sentiram essa diferença da mensagem digitada para o áudio, chamando o cliente pelo nome, apresentando, fazendo o link com o comercial. É muito importante o cliente ele continuar com o mesmo calor que estava lá no atendimento, lá no comercial, também no operacional. Um detalhe importante é que, pelo menos quando a gente fala de trabalhista, a jornada de compra do cliente trabalhista, ela é extensa. Então,
ele começou a conversar com o comercial, às vezes, 1, 2 meses atrás. É verdade. Então ele já tem um contato, um relacionamento ali com alguém do escritório. Quando você migra de um setor para o outro setor não pode ser frio. Pois é. Ele está vindo de um relacionamento, de várias perguntas que ele foi feito ao longo da jornada ali, e o comercial respondeu todos, porque a venda na advocacia, a gente fala venda, mas não é venda, ela é algo consultivo, né? Então ele vai consultando, nós vamos fornecendo todas as informações para ele, e na hora que ele sente a necessidade real de ajuizar a ação, ele sentiu segurança no comercial, que atendeu ele bem o tempo todo, e ele vai procurar o escritório. E nessa hora, quando a gente migra do setor, ele tem que sentir a mesma energia, que é o próximo tópico. É isso. Que é, faça com que todo o time do escritório entenda a importância de um bom atendimento ao cliente. Não é somente o comercial, né? Então o comercial estava ali empenhado, chegou no operacional, depois no setor de petição inicial, enfim, de petição de audiência, desculpa. Depois chegou no... À medida que vai mudando de setores, vai dando aquele... Sabe aquela desanimada? Não é. Né? É fazer com que todo o time do escritório entenda sobre o bom relacionamento, o bom atendimento ao cliente. A importância, né? A importância desse bom atendimento. E não só o setor comercial. Não é? Isso é um desafio porque um lead, um contrato fechado comercial representa um fim de uma tarefa. Sim. Ele trabalhou, ele fechou o contrato. Ali, no comercial, termina a história com o cliente. Ele passa para o operacional. Para o operacional, a assinatura do contrato é o início de uma tarefa. Então, se o escritório encara o cliente como tarefa. Agora, se ele encarar o cliente como pessoa, ele vai entender. Agora está iniciando um outro passo da jornada desse cliente aqui no escritório. Então, um outro passo. Agora, é o passo em que ele já passou pelo poder de convencimento, já entendeu que o nosso escritório é a melhor alternativa para ele, confiou, assinou, e agora eu tenho que mostrar para ele que tudo aquilo que falaram para ele no comercial é verdade. Sim. Que ele vai ser atendido com maestria, que ele vai ter as informações do processo, que ele pode perguntar aqui quantas vezes ele precisar, que nós vamos responder o que ele perguntar. Nem que seja, como é que está meu processo? Estamos aguardando a audiência. É isso. E o operacional tem que ter isso em mente. As outras pessoas do escritório que não estão diretamente ligadas ao comercial, ela tem que ter essa cultura, porque senão lá na frente, na hora de pegar lá 5 estrelas do cliente no Google, a gente não vai ter. Porque por mais que eu ganhei o processo, ele entendeu que ele ficou muito tempo sem resposta. Ele não foi bem atendido, né? Ele entendeu que não foi bem atendido. No andar aí de todo o processo. Então, essa importância de não só o comercial, mas o operacional, o escritório como um todo, independente de quem eu atender, né? É trazer isso para o escritório, a importância desse bom atendimento. E vai resultar, como eu já disse, e nós já falamos, em reconhecimento pelo bom trabalho, em indicações, não é? Sim. E o pagamento com prazer dos honorários, não é? Ele vai entender ali que ele está nos pagando, mas porque nós prestamos um bom serviço, prestamos um bom atendimento para ele. Vamos para o terceiro? Bora. E este terceiro, se você conseguir fazer com que o seu time também coloque em prática muitos problemas, ou não problemas, mas questões, né? Serão resolvidas no escritório, que é alinhe a expectativa com o cliente. Expectativa do cliente. Nós estamos vivendo um momento de ansiedade, todo mundo quer tudo para ontem, tudo rápido, corrido, não é? Sim. E o cliente não é diferente. Ele quer que o processo dele ande logo, ele quer que o juiz responda logo, ele quer que marque a perícia logo, ele quer tudo rápido. Então, é alinhar a expectativa, fazer com que o cliente entenda que prazos são cumpridos, passos são cumpridos, que nós dependemos do andamento processual, nós dependemos do juiz marcar, nós dependemos que tudo
é um passo a passo. Eu costumo explicar para o cliente assim, olha, é um passo a passo. Eu falo, a empresa fala, ou eu falo, o INSS fala. Então, são tudo assim, tudo tem um momento certinho. Então, você tem que explicar ao cliente com muito amor, carinho, paciência, explicar para ele que existem prazos e esses prazos serão cumpridos e tudo vai acontecer num determinado tempo, né? E tem uma pergunta muito importante não, muito recorrente, que os clientes fazem aqui no escritório, e que é aquela pergunta assim, quanto tempo que o meu processo vai demorar? E aí, o que responde para esse cliente? Pois é. Primeira coisa, quando a gente está lá qual que é a orientação para o comercial? O cliente entrou em contato hoje, decidiu, depois da jornada lá dele, ele decidiu ajuizar a ação. Nós falamos para ele o seguinte, olha, a gente precisa de pelo menos 10 dias para poder entrar com o processo. Então, de cara ele sabe que dos próximos 10 dias, nada vai acontecer porque nós não entramos com a ação ainda. E a gente, obviamente, faz isso com tempo menor, mas a gente coloca ali. Mas nesses 10 dias... está em contato com ele, porque está montando a petição. Sim. Mas ele vai entender que, por exemplo, quando eu ligo para ele no outro dia solicitando uma informação, ele fala, não entrou com o processo ainda não, porque são 10 dias. Tem que aguardar esse mínimo aí. A gente tenta fazer isso com o menor tempo e, graças a Deus, a gente tem conseguido ultimamente. Depois que a ação foi ajuizada, a gente vai contar para o cliente, olha, agora nós vamos fazer uma audiência de conciliação. Nessa audiência de conciliação, eu estou falando de trabalhista, claro, pode acontecer um acordo, mas pode ser que não vai acontecer nada. E o juiz vai designar uma perícia, vai designar uma audiência de instrução. E entre uma audiência e outra, nada acontece. Isso tem que ficar claro para ele. Porque, às vezes, o juiz designa uma audiência de 4, 5 meses, entre uma e outra, e ele fica ligando. Não é porque ele está sendo... inconveniente, é porque ele não sabe, a gente tem que falar para ele, não vai acontecer nada nesse período. Então, quando ele me pergunta, essa pergunta que você acabou de me dizer, se ele me perguntar quanto tempo demora o processo, depende demais, inclusive depende da região que ele está. Nós advogamos em todos os estados do Brasil. Aqui eu falo sempre isso, aqui em Minas Gerais, o processo anda rápido. O trabalhista anda rápido. Eu marco uma audiência, com 5, 6 dias, às vezes a empresa até alega que inquide, porque chegou tão rápido a carta para ela, não teve condições de fazer a contestação. Mas eu tenho estados, por exemplo, no Rio de Janeiro demora muito. Rio de Janeiro demora. Então eu preciso entender onde que ele está. E posso falar, o que eu falo para o cliente é o seguinte, pelo menos da área trabalhista, olha, eu não posso te precisar com certeza quanto tempo vai demorar seu processo, porque não depende de nós. O que depende de nós, a gente cumpre, mesmo que a gente tem prazo. O que eu não tenho prazo é para protocolar a petição inicial, mas eu coloco um prazo para ele 10 dias. Dali para frente. É importante também entender o seguinte, 10 dias, a gente deixa, questão da expectativa, de alinhar a expectativa. Desde que você envie todos os documentos. Toda a documentação. Exatamente. Por quê? Porque nós dependemos, eu falo muito isso, o processo é uma via de mão dupla. Eu estou aqui fazendo a sua petição, mas eu preciso que você me envie os documentos. Sim. Então, é um ajudando o outro. Porque não adianta falar com o cliente 10 dias, no 9º dia ele manda a documentação, no dia seguinte ele está cobrando, se perguntando se foi ajuizada a ação. Então, é muito importante alinhar isso com o cliente, que cabe totalmente aqui. Explique, olha, são 10 dias, são 15 dias. Eu conheço escritórios que até colocam mais tempo, desde que você envie tudo que foi solicitado. Isso, mas o que tem que ficar claro para ele é que ele mandando a documentação toda, sim, eu faço com 10 dias. Então, o prazo que eu tenho, que depende de nós, é o ajuizamento da ação. Dali para frente, a gente só cumpre. Qualquer intimação que tiver para acontecer, eu tenho prazo, juiz vai determinar, são tantos dias para isso, para aquilo. Então, a gente deixa claro para ele o seguinte, olha, o que depende de nós, a gente faz até antes do prazo, mas não depende único exclusivamente da gente. Tem prazos, o juiz tem prazo impróprio, por exemplo, ele tem decisões que ele dá quando ele quer, quando ele tem condições, o fluxo de trabalho está intenso, ele faz ali quando ele tem condição de fazer. Então, não depende, o que depende do escritório a gente faz rápido. Mas ele tem que entender que
o prazo do processo, muitas vezes, ele é extenso, vai ser muito maior do que está na expectativa dele, mas não em função do escritório. Porque senão ele fica com insatisfação com os advogados, mas por falta de alinhamento, por falta de informação. Não explicaram para ele que vai demorar. Porque lá no comercial, na hora do fechamento do contrato, foram faladas tantas coisas ali, técnicas relacionadas ao processo e ao direito que ele tem, que não falaram para ele que é um processo que os prazos não dependem da gente, existem prazos impróprios que dependem do juiz. Então, o alinhamento de expectativa é de extrema importância para a satisfação do cliente. Porque às vezes você faz um trabalho assim, com maestria, faz o melhor trabalho, faz a melhor petição, a melhor audiência, e o cliente fica satisfeito, porque está demorando, mas não demora por nossa culpa. Demora em função de todo o processo. Mas o cliente, ele muitas vezes é leigo, né? Ele não entende, ele pensa que protocolou, que fez contato conosco, nem protocolou. Fez um contrato que rapidinho ele vai ter o problema dele resolvido. E não é assim, né? Muitas vezes você consegue ali, falando do trabalhista, um acordo, ok, rapidinho é resolvido, mas muitas vezes não. Vai para uma sentença, vai para um recurso, e aí quanto tempo? Se o cliente não alinha essa expectativa com ele dessa demora, dessa questão do, olha, pode chegar 1 ano, 2 anos ou até mais, vai ser todo momento, vai ser árduo, né? O processo. Sim. Aí, o tempo, a caminhada, porque ele vai estar ansioso. E aí, enfim, é bom alinhar essa expectativa com o cliente desde o início, sabe? Desde o início. E aí, você até começou a falar do nosso 4º ponto, há um tempinho atrás, que foi sobre a questão de resposta ao cliente, né? Nós estamos falando de expectativa, de alinhar a expectativa, e tudo tem a ver com o nosso 4º ponto, que é não deixe o cliente sem resposta. Não deixe o cliente sem resposta. E aí? Você costuma dizer, né? Aí eu estou falando você, porque você que impõe isso aqui no escritório, é uma metodologia sua. A última resposta sempre é do escritório. Sim. Nem que seja um obrigado. Sim. Ou até mais. Porque o cliente não deve ficar no vácuo. É isso. Ele não deve pedir uma informação e não ter aquela informação. Se ele falar obrigado, você fala de nada. Não existe pergunta boba, né? Às vezes, para quem está recebendo aquela pergunta, pode ser boba, mas para o cliente não é. Então, se para o cliente não é, não existe pergunta boba. Né? Uma pergunta simples, enfim. Então, não deixe o cliente sem resposta. E eu falo isso mesmo, que a nossa tem que ser a última resposta. Se ele falar com você, obrigado, você fala disponha. A sua fala tem que ser a última. Eu brinco que a gente fica aí, ele fala obrigado de novo, você fala disponha de novo. Por quê? O objetivo é não deixar ele no vácuo. Não deixar ele ali aguardando você. Só que para isso funcionar, o que tem que acontecer? Quem viu a pergunta, quem viu a conversa ali, se deu leitura, independente, né, no sistema que você utiliza aí no seu escritório, se deu leitura, não vai responder, marque como não lida. Por quê? Porque se a pessoa deu leitura, não respondeu e saiu daquela conversa, vários são os clientes que você tem no escritório ali. Aquela conversa se perde e você não volta e ele vai ficar sem resposta. Então, isso tem que estar também alinhado com o seu time no escritório. A pessoa viu aquela pergunta e aí, se ela não for responder, ela precisa marcar como não lida. Então, por exemplo, aqui o nosso escritório ele é dividido por setores, né? Depois a gente pode até fazer um episódio explicando sobre isso. Só sobre muito interessante. Né? Isso, é muito interessante. E aí, o que acontece? Se é uma pergunta direcionada para o setor de audiências, ele está falando ali de testemunha, ele está perguntando sobre acordo, ele está perguntando... Às vezes, você, do relacionamento do cliente, você viu aquela pergunta, mas quem é o mais capacitado para responder é o setor de audiência. O que você faz? Você leu, você marca como não lido. E pode até direcionar, olha... responda fulano, ou direcione para o setor. Enfim, fato é, não deixe a pergunta, o cliente como lido, a pergunta como lida, porque vai se perder. E o cliente, se ele perguntou, ele espera uma resposta. Ele quer uma resposta. Mesmo porque ele não ficava sem resposta enquanto ele estava lá na fase do comercial. Porque o comercial estava
O tempo com o todo, né? objetivo de fechar. Então, toda vez que ele chamava, opa, uma possibilidade, opa, potencial, outro potencial. E quando ele realmente vira um cliente, aí agora ele pode esperar. Não, já fechou mesmo, já assinou o contrato. Aí amanhã eu respondo para ele que dia que é a audiência, amanhã eu respondo como é que vai ser a perícia. E assim, eu me sentiria desrespeitado. Pois é. Porque na hora de vender, na hora de fechar o contrato, foi maravilhoso. Me respondia assim. E depois, na hora de conduzir o contrato, foi de forma diferente. Então, esse alinhamento, esse engajamento da equipe, Sim. todos eles precisam saber. E a questão de ter ciência que ele não pode ser o último a falar ali na mensagem. Sim, falam, né? É o seu escritório fechar a conversa, né? Obrigada, é um prazer. Nós costumamos, por exemplo, quando tem um acordo e aí fez o pagamento da última parcela para o cliente, eu já deixo ali uma mensagem padronizada. Acordo quitado, e eu dou para ele, desejo ali um sucesso na caminhada, enfim, faço um fechamento, sabe? Eu gosto de que o cliente sinta esse carinho, que ele foi importante, que ele foi importante para o escritório e foi uma honra para nós, né? A confiança dele aqui no nosso escritório. Então, ele não é um número, ele é um cliente, né? Muito mais do que lá os 30% de honorários que nós vamos receber, é muito importante, a gente trabalha pelos honorários também, né? Um dos pilares do escritório de fato, são os honorários. Mas muito além do honorário, a gente precisa ter desse cliente uma avaliação lá no Google. E essa avaliação ela é muito importante para a gente, porque ela valida todo o trabalho. Tem cliente que te paga, vai pagar porque o trabalho foi feito, mas não ficou satisfeito. Tão importante quanto receber os honorários do cliente é receber uma boa avaliação lá no Google. Sim. Porque esta avaliação, ela de fato valida o trabalho. Não são os honorários que validam o nosso trabalho. Porque se eu trabalhei, independente de como eu conduzi o processo, e vencemos a ação, eu vou receber os honorários. Eu vou receber sobretudo se for na área trabalhista, o valor vai ser depositado na nossa conta e a gente vai passar para o cliente. Então nós vamos receber. Agora, o que valida mesmo, olha, ele fez um bom trabalho, é quando ele coloca lá 5 estrelas. Porque é a opinião dele. É a opinião real dele. Fala, olha, eu sou, muitas vezes ele fala, eu sou de outro estado e ainda assim fui muito bem acolhido pelo escritório. E essas 5 estrelas, ela vale mais do que os honorários. Então a gente tem que saber, nós estamos a caminho, quando a gente fecha com o cliente, nosso objetivo aqui é ao final receber as 5 estrelas dele. E isso não tem a ver com ganhar ou perder o processo, que tem cliente que teve causas que nem foram julgadas procedentes, porque não tinham direito, mas tiveram condições, ficaram tranquilos em nos dar 5 estrelas. Isso. Principalmente porque hoje, como né, a gente percebe nesse mundo globalizado, né, a internet, ela possibilita muitas oportunidades, inclusive muitos profissionais estão à disposição. E o quinto e último tópico, eu quero falar para você, advogado, e pensando nessa questão da internet. Você, advogado, precisa ter humildade e entender que você não é o único advogado que aquele cliente tem o acesso. E a internet, então, ela possibilita acesso, né? Acesso a muitos profissionais. Então, advogado, você não está sozinho. Hoje em dia não tem mais igual antigamente, era indicação, era às vezes numa cidadezinha pequenininha tinha um advogado, né? Só um escritório. Aí esse advogado, tal, ele até, né, podia ser até um pouco arrogante, tal, mas não aqui no nosso público, aqui não tem advogado arrogante, não. Não. Só gente boa. Só gente humilde. Por quê? Porque nós entendemos que nós estamos numa era em que vários são advogados disponíveis para atender aquele cliente. Então, não responda mal ao seu cliente. Nós já vimos respostas mal dadas a cliente e é triste. É muito triste, sabe? Às vezes o cliente é leigo, né? Ele entende pouquinho, mas conversa com ele no mesmo tom dele, para que ele entenda o que você está dizendo. Não use palavras desconhecidas para ele, né? Então, fale no mesmo nível, que ele tenha acesso a você, sabe? Porque nós precisamos entender
que a internet ela veio e ela é muito boa, essa era que estamos vivendo, né, de tecnologia e tal, ela nos possibilita muito, nos agrega muito, mas nós precisamos entender que hoje eu não vou competir apenas com o escritório ali da esquina, com o escritório aqui do bairro ao lado. Hoje eu vou competir com muitos advogados. Muitos, porque basta uma busca na internet para que aquele cliente encontre muitos advogados, não é? Hoje é Brasil, né? A gente está falando, a advocacia, ela é nacional. Nacional. Então, já aconteceu aqui de cliente entrar em contato conosco, já ter ido em outro escritório presencialmente e não gostou do atendimento presencial e preferiu, estando em outro estado, fechar com a gente, que em tese tinha a barreira, a objeção da distância. Ele superou a objeção da distância porque não foi bem atendido pelo advogado. Porque os advogados, muitas vezes, eles pensam que são a última cola do deserto. Pensa que o cliente, ele ainda mais quando recebe uma indicação, quando o cliente chega, deveria ser o contrário. Quando alguém teve um problema que foi resolvido, indicou para esse cliente chegou até o escritório, o advogado, então, ele se dá o direito de atender mal porque o cliente já está meio fechado. Não, já foi indicação e não é assim que funciona. Eu acho que a gente precisa, primeiro, ter respeito com as pessoas, ter respeito com aquele cliente que confiou no seu trabalho e tratá-los com dignidade. Por quê? A advocacia, sobretudo, é uma profissão que você está se posicionando do lado de alguém. Você se posiciona ao lado e fala para aquela pessoa, porque muitas vezes ela não tem condição de falar naquele momento, porque está tão envolvida emocionalmente que ela não consegue falar. E ela procura um profissional que vai estar ao lado dela. E muitas vezes esse profissional, se ele está munido de arrogância, se ele se acha superior ao seu cliente, quando não é, nós não somos superiores a ninguém. Nós apenas exercemos funções diferentes. Sim. Exercemos funções diferentes. Nós somos advogados, tecnicamente nós aprendemos na faculdade, sabemos como montar uma petição inicial, protocolamos, fazemos o requerimento do pedido. Isso. E o cliente tem uma história de vida ali, às vezes, quando está trabalhando com o previdenciário mesmo, é um senhor, tem 65 anos, tem uma história de vida até maior do que a nossa. E a gente não, né? A gente vê advogados aí que tratam essas pessoas, sobretudo as mais humildes, de forma desrespeitosa. E hoje em dia, graças a Deus, a pessoa com um clique, ela consegue encontrar advogados do Brasil todo. Então nós temos que descer, você fala muito isso, né? Descer do salto e começar a ter um nivelamento ali com as pessoas. Não somos superiores a ninguém, nós estamos no mesmo patamar, só exercemos funções diferentes. Eu costumo falar uma frase, e eu queria que você, advogado que está nos assistindo, depois eu quero que você reflita e pense se faz sentido para você. Tá? Depois você compartilha aqui com a gente, escreve aqui pra gente para falar se fez sentido ou não. Mas eu costumo dizer o seguinte, que nós precisamos mais do cliente do que o cliente precisa de nós. Sim. Nós, advogados, precisamos mais desse cliente do que ele precisa de nós. Por quê? Porque tudo isso aqui, todo o escritório, ele gira por causa de clientes. Então, nós precisamos mais do cliente. Mas o cliente, ele tem um leque, como eu disse. Ele tem inúmeros outros advogados que podem atender. Então, ele precisa de um advogado? Precisa de um, mas não é de você. Ele precisa de um advogado. Se você não o tratou bem, e olha, não é só antes do fechamento do contrato, não. É em todo momento, porque em qualquer momento ele pode falar que não quer mais você advogando para ele. Ele pode simplesmente falar assim, eu não quero mais o seu serviço. E pronto. E ele tem o direito. Então, é em todo. Não significa que ele assinou um contrato com você. Claro que vão implicar outras coisas. Sim. Mas eu estou dizendo assim, de uma forma mais objetiva, que esse contrato vai amarrar para toda a vida. Não. Você vai pedir, obviamente, sua reserva de honorários até onde você trabalha. Ok, isso são outras questões.
Fato é que ele não quer mais. Ele não quer mais seu serviço. Por quê? Porque ele foi mal atendido, ele foi tratado de forma desrespeitosa, ele sentiu ali abandonado, que é a questão da pergunta sem resposta. Enfim, muitas são as situações. Então, advogado, entenda que para o seu escritório girar, para as coisas acontecerem na sua vida, você depende mais do cliente do que esse cliente depende de você. Se você não gosta de lidar com pessoas, não é a advocacia a profissão ideal para você. Ou então contrate um time, né? E fique mais na questão administrativa. Sim, mas eu digo, de modo geral, ainda que ele tenha contratado um time, o time trabalha para pessoas. Sim. Até mesmo o time dele, ele tem que lidar, criar uma cultura de que as pessoas vão ser bem tratadas, as pessoas vão estar no primeiro lugar, ali no top 1 das prioridades do escritório. Então não adianta. A advocacia é cuidar de gente, a advocacia é cuidar dos interesses de pessoas, é falar pela pessoa. Esse é o nosso trabalho, isso que a gente precisa amar. Não gosto de atender. Maravilha, foi o que a Isabela acabou de dizer. Vai setorizar seu escritório, vai deixar o atendimento para uma outra pessoa, mas entenda que ainda que o atendimento esteja com uma outra pessoa, você trabalha para atender gente, para cuidar de gente, interesse de pessoas. Isso, então, pessoal, é isso. Por hoje nós vamos ficar por aqui, mas eu queria pedir vocês para compartilhar esse vídeo, compartilhar, né, esse episódio aí com os advogados que vocês conhecem. Colocar aqui pra gente, escreva aqui pra gente, faz sentido, o que você concorda, o que você não concorda. Pode ter alguma coisa que não concorde, né? Ou então no escritório funciona de outra forma. E aí nós vamos aprender também, que é uma troca, não é? E aí coloque pra gente, escreva aqui pra gente, se faz sentido pra vocês, esses tópicos, tá? E vamos depois fazer um episódio sobre essa questão da setorização, que vai ser muito interessante também. Sim. Vamos deixar aqui o compromisso. É muito importante o seu feedback, muito importante a gente saber se isso aqui que a gente está fazendo sentido para você, está contribuindo de alguma forma aí para sua vida profissional. Então, deixa aqui seus comentários, curta, compartilhe. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, isso é muito importante para a gente. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, pessoal, até a próxima.